a nossa fortaleza, nosso socorro presente. Se você souber o louvor, cante comigo. Sentai-vos, por gentileza, irmãos. Então, hoje a gente vai falar sobre o livro do profeta Ageu, né? Já estamos aí terminando já o Antigo Testamento. Então, abra a sua Bíblia, por gentileza. Ageu, capítulo 1. Capítulo 1, versículo de número 1. Então agora já começa as séries ali dos profetas menores que profetizaram depois que o povo voltou da Babilônia, né? Depois do cativeiro. Que foram 3 profetas, que foram as 3 últimas vozes proféticas, né, do Antigo Testamento. Ageu, Zacarias e, por último, Malaquias. É claro que, quanto a Malaquias, há algumas controvérsias. Alguns creem que Malaquias não era uma pessoa, pois sim
era dado um nome a um profeta anônimo, no entanto que a palavra malá é mensageiro, né? Mas vamos deixar para falar isso lá no livro do profeta, no livro de Malaquias. Então hoje a gente vai falar sobre o livro do profeta Ageu. Então lá no capítulo de número 1, meus irmãos, no versículo de número 1, já na guisa de introdução, o verso diz assim: no ano segundo do rei Dário, no 6º mês, no 1º dia do mês, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo. Então, aqui no versículo de número 1, a gente já consegue extrair algumas lições e algumas concepções quanto à pessoa do profeta Ageu. Se os irmãos analisarem, lá no versículo 1 a Bíblia vai dizer o período em que ele vai reinar, ou que ele vai profetizar no período do rei Dário. A Bíblia vai dizer o nome do profeta e também para quem ele profetizou, precisamente na primeira profecia deste profeta. Então, Ageu, o nome Ageu significa festivo, né? Nós vamos encontrar este nome lá em Números 26:15. Tem alguns nomes no Antigo Testamento que, às vezes, mudam uma palavra, ou uma letra, melhor dizendo, mas a ideia do nome, ou a interpretação do nome é a mesma. Lá em Números 26:15, lá vai aparecer outro Ageu. Olha o que diz lá. Números 26:15. Em 26:15 de Números, diz assim: os filhos de Gade, segundo as suas gerações, de Zefon, a família dos Efanitas de Hag. Então, essa palavra Hag aí é o mesmo Ageu, entende? O significado do nome é a mesma interpretação, que significa festivo, né? Que está relacionado ali às 3 festas do ano: festa da Páscoa, a festa do Pentecoste e também a festa das cabanas. Então, o nome do profeta significa festivo ou festa, né? Aquele que faz festa. Para a gente entender aqui a história do profeta Ageu, nós temos que ler 2:13 para a gente entender mais ou menos quantos anos ele tinha, o tempo do ministério em que a Bíblia vai nos dar essa informação quanto à sua idade. Lá no capítulo 2 mesmo, do livro do profeta Ageu, capítulo 2:3, olha o que Ageu vai dizer: quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora, não é esta como em vossos olhos, comparada com aquela? Então, por causa desse verso aqui, dá-se a entender que o profeta Ageu, ele já era um senhor. Algumas vertentes teológicas dizem que Ageu já estava beirando os seus 90 anos, quando ele começou o seu ministério. Então, ele já era bem velhinho. E detalhe, o profeta Ageu, ele viveu essas 3 etapas, né? Ele nasceu em Jerusalém, ele foi levado para o cativeiro, e posteriormente ele voltou do cativeiro. Então, é por isso que ele já tinha essa certa idade. Então, já começou o ministério bem velhinho, já com quase os seus 90 anos de idade. Tem algumas obras que é atribuído a Ageu, precisamente alguns salmos, a uma tradução cristã que diz que Ageu ele era um sacerdote e que ele foi responsável em compor pelo menos 3 salmos: Salmo 138, Salmo 146 e também os salmos de número 149. Quanto à pessoa também de Ageu, a gente entende que Ageu ele foi contemporâneo de um único profeta, e este profeta foi o profeta Zacarias. Então, nós estamos no livro do profeta Ageu, então
dê uma folhada um pouco mais para frente, que você vai encontrar o livro de Zacarias. Lá no versículo 1, nos dá a prova de que realmente eles eram contemporâneos. Lá no versículo 1, diz assim, no 8º mês do 2º ano do rei Dário. Foi o mesmo 2º ano que o profeta Ageu começou a profetizar. Então, eles foram contemporâneos. O profeta Zacarias, ele era bem mais jovem, né? Ele era mais moço. E o profeta Ageu, ele já era um senhor de idade já avançada. Então, voltando lá em Ageu, capítulo de número 1, meus irmãos, a Bíblia vai nos dizer, lá no capítulo 1, que o profeta Ageu, ele profetizou precisamente para 2 lideranças na época. Um deles era Zorobabel, e o segundo era Josué. Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. Então, a profecia aqui é inteiramente para esses 2 líderes. Por que é importante nós sabermos disso? Pelo fato também da gente compreender em que período o profeta Ageu profetizou. Então, aqui nós estamos aproximadamente lá pelo ano 520 a.C., uma vez que esses 2 líderes aqui, Zorobabel e Josué, foram eles que tiveram a responsabilidade de trazer os judeus na primeira leva, uma vez que eles voltaram, porque houve 3 voltas, né? Assim como o povo foi levado cativo, eles foram levados em 3 maneiras, na volta também eles voltaram, e foi em 3 etapas. Primeiro, Zorobabel e Josué, que trouxe uma grande quantidade, juntamente com eles também trouxeram todos os utensílios do templo, posteriormente Esdras também fez isso. Então, essa foi a primeira leva, a segunda foi Esdras, e a terceira, Neemias. Então, aqui no capítulo de número 1, versículo de número 1, nós identificamos que o profeta Ageu, ele voltou logo, juntamente com Zorobabel e Josué, uma vez que eles foram os primeiros a voltar da Babilônia para Jerusalém. Para a gente entender isso daí, abra lá sua Bíblia em Esdras 3. Esdras 3. Então, lá em Esdras 3, capítulo de número 8, aqui a Bíblia vai nos dizer sobre essas 2 lideranças, né, que eram Zorobabel e Josué. No versículo 8 diz assim: no 2º ano da sua vinda à casa de Deus, em Jerusalém, no 2º mês, começaram Zorobabel, filho de Sealtiel e Jesuá. Esse Jesuá que é o mesmo Josué, filho de Josadaque, e os outros seus irmãos, os sacerdotes e os levitas. Então, eles foram os primeiros a voltar para Jerusalém. Quem era Zorobabel e quem era aqui o Josué? Zorobabel, ele era descendente de Davi, irmãos. Então, ele era neto do rei Jeoaquim. Ele tinha sangue de Davi, o sangue azul, né? Sangue da casa real. E uma vez que eles voltaram para Jerusalém, já não tinha mais rei em Jerusalém e Judá, pois agora o que tinha era simplesmente governadores que governavam províncias. Então existiam centenas de províncias e essas províncias eram governadas daí por um homem. Então Zorobabel, ele era descendente de Davi, nasceu no cativeiro, precisamente ele nasceu na Babilônia. A palavra Zorobabel, a gente já consegue entender que o nome dele não é um nome de judeu, né? O nome dele é um nome babilônico, porque a palavra Zoro significa semente e Babel. Então, fazendo a junção desses 2 nomes, significa semente de Babel. Então, a gente já entende que ele nasceu na Babilônia e agora teve esta oportunidade de se tornar governador de Jerusalém. Essa segunda liderança que aparece aqui no capítulo de número 1, versículo 1, Josué,
ele era descendente de Arão. Então veja que são as duas lideranças principais de Judá. Zorobabel, descendente de Davi, descendente do rei Davi, e Josué, descendente de Arão, ambos descendentes daqueles que recebiam unção na cabeça. Descendente de Davi, que recebia unção de rei, e Josué, descendente de Arão, que recebia a unção de sumo sacerdote. Para nós adentrarmos aqui no livro de Ageu, nós precisamos entender o que tinha acontecido para que Deus pudesse usar o profeta Ageu. Então, para isto, no mesmo livro de Esdras, lá no capítulo de número 4, no capítulo 4, capítulo 4, a Bíblia vai nos dizer, precisamente no versículo de número 1, sobre as oposições que se levantaram, né, uma vez que o templo tinha começado a ser levantado. Né. Lá no capítulo 4, versículo de número 1, a Bíblia diz assim, no livro de Esdras: ouvindo, pois, os adversários de Judá e Benjamim, que os que tornaram do cativeiro edificavam o templo do Senhor, Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e aos chefes dos pais e disseram-lhes: deixai-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos a vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esarhadon, rei da Síria, que nos mandou vir para aqui. Então, aqui nós vamos entender algo bem interessante. O que tinha acontecido? No ano 538 a.C., foi o momento em que esses dois líderes, Zorobabel e Josué, começou a edificar o templo. Então, eles começaram isso no ano 538 a.C., e a partir do momento que eles começaram a levantar o templo que tinha que ser construído, a Bíblia nos diz que levantou algumas oposições, que eram os samaritanos. Os samaritanos eram um povo misturado, era o Reino Norte. Quando o Reino Norte caiu, as 10 tribos caíram, eles se misturaram, então, com outras nações pagãs, e o culto deles era um culto totalmente místico, entende? Eles cultuavam a Yahvé, mas cultuavam também a outras entidades divinas, né? Então, os samaritanos foram até Jerusalém e disseram aos dois líderes, que eram Josué e Zorobabel, propondo ajudar na construção do templo. Isso foi no ano 538, aqui no capítulo 4, versículo 1. E eles propôs reconstruir o templo também no intuito de fazer parte do culto do templo de Jerusalém. E a Bíblia diz que Zorobabel e Josué não aceitou essa proposta deles, uma vez que os samaritanos já tinham se misturado e o culto deles tinha se tornado místico. Então, os samaritanos se opôs a esta reconstrução do templo, mandando cartas para o rei Artaxerxes da época, e a Bíblia diz que o rei Artaxerxes mandou embargar esta obra, que era a reconstrução do templo. Então, do ano 538 até o ano 520, dá um espaço aí de aproximadamente 18 anos, e este foi o tempo em que o templo ficou abandonado. Ou seja, se você deixar um terreno baldio 1 ano, já se torna difícil, né, a situação. Agora, imagine ficar 18 anos. Então, o templo estava abandonado. Então, se passaram 18 anos, aí que vai entrar o profeta Ageu nesse cenário profético para começar a profetizar. Voltando lá para Ageu, aqui o profeta Ageu começa a liberar a sua palavra profética, como eu disse, para os irmãos, para Zorobabel e também para Josué. Por que ele profetiza primeiro para essas duas lideranças aqui? Por que ele não profetiza para o povo primeiro, mas sim para essas duas lideranças? Porque foram eles que receberam a ordem do rei Ciro. O rei Ciro foi aquele que deu a legalidade para reconstruir o templo. Isso é interessante, que a gente até falou isso, acho que em umas aulas passadas, que o rei Ciro, ele foi um rei que Deus levantou para ser o libertador do povo de Judá, mas este nasceu há 100 anos antes
da própria profecia que saíra da boca do profeta Isaías. Então Isaías profetizou que haveria de nascer um homem por nome de Ciro e que iria restaurar, o templo e também Jerusalém. E Zorobabel recebeu esta responsabilidade de reconstruir o templo. Mas por causa da oposição que viera posteriormente dos descendentes de Ciro, que foram Artaxerxes, ele embargou, parou a obra, e foi nesse período que agora o profeta Ageu começou a profetizar. Então é por isso que o profeta Ageu, ele profetiza primeiro para Zorobabel e para Josué, porque são os cabeças da casa de Judá. Ele não profetiza primeiro para o povo, ele profetiza primeiro para a liderança. Isso aqui é Deus simplesmente respeitando os princípios de autoridade. Deus não fala primeiro com o povo, Deus primeiro fala com os líderes, para depois os líderes falarem com o povo. Ou Deus fala primeiro com o povo, para depois falar com o povo. Deus fala primeiro com os líderes, para depois falar com o povo. A não ser que esta liderança se apostatou. É como no caso lá de Eli. Lembra de quando a Bíblia diz que Deus falava com Samuel, mas não falava com Eli? É por causa ali de uma situação que tinha acontecido, do sumo sacerdote Eli ter se corrompido. Mas, na esmagadora maioria, Deus fala primeiro com a liderança. Então, o que Deus vai dizer aqui para o sumo sacerdote Josué e também para Zorobabel? Lá no versículo 2, olha o que diz. Assim fala o Senhor dos exércitos. Assim fala o Senhor dos exércitos. É interessante, irmãos, a maneira que Deus vai ser apresentado aqui. Assim fala o Senhor dos exércitos. Por que o profeta Ageu apresenta Deus como um guerreiro, o Senhor dos exércitos, o Deus da guerra, Yahvé de Sabaote? É simples, porque o povo estava temeroso, porque o rei Artaxerxes tinha embargado a obra, e uma vez que aqui este rei Artaxerxes já tinha morrido, e quem assumiu o império foi Dario o Grande, não o Dario I lá que destruiu a Babilônia, mas esse daqui é considerado como o Dario Grande, o Dario II, Então Deus vai se apresentar como um guerreiro. Todas as vezes que o povo estiver apavorado, com medo, se acovardando, Deus vai se apresentar como um guerreiro, como o Deus da guerra, daquele que não perde a batalha. A gente vai encontrar pelo menos por 300 vezes no Antigo Testamento esta palavra Yahvé de Sabaote, ou o Senhor da guerra, ou Deus dos exércitos. E precisamente aqui no livro de Ageu a gente vai encontrar pelo menos 14 vezes. Por 14 vezes ele vai dizer, assim diz o Senhor dos exércitos, assim diz o Senhor dos exércitos, assim diz o Senhor dos exércitos, para frisar e o povo entender que Deus era o Deus que nunca tinha perdido uma batalha. Daí lá no capítulo 1, versículo 2, se alguém puder ler, por gentileza, o verso 2 aí, em alto e bom som, irmãos, enquanto eu abro a água aqui. Obrigado. Então, aqui no versículo de número 2, isso daqui era o que o povo dizia. Não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada, mas o tempo já tinha passado. Se passaram 18 anos. Por que eles achavam que não era o tempo da reconstrução do templo? Simplesmente pelo fato deles acharem que naquele momento a primazia era a vida deles, era a estruturação do patrimônio deles. Então eles estavam invertendo os papéis. A ideia dos que viviam em Jerusalém era essa, não é tempo de construir o templo. Mas daí, olha o que Ageu vai dizer, lá no capítulo 1, versículo de número 4. Vamos ler o verso 3 também. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo, mas é para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas. Esta casa há de ficar deserta. Então Deus aqui está confrontando o povo, está dizendo assim, vocês dizem que não é tempo de construir o templo, mas vocês estão construindo casas com madeiras
do próprio templo. É interessante isso, né? Porque a madeira que Ciro guardou para que pudesse ser usada para construir o templo, uma vez que eles não construíram o templo, eles começaram a pegar a madeira do cedro, que era usado para construir o templo, e começou a construir as suas casas. Não tinha problema deles construírem as casas deles, desde que o templo não fosse abandonado. E as casas que eles estavam construindo, até mesmo o próprio Zorobabel e também Josué, o texto vai dizer assim, ó, no verso 4, é para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas. Essa palavra estucadas aí significa casas com requintes de luxuosidade. Então eles estavam usando toda a matéria-prima que era para fazer o templo, construindo mansões para eles mesmos, e a casa deles a casa de Deus estava deserta. Então é isso que estava acontecendo. Já se passaram 18 anos e o povo não estava construindo o templo. E as consequências disso? Aí, a partir do versículo 5, a Bíblia vai nos dizer quais foram as consequências. Olha o que diz lá, no versículo 5 do capítulo 1. Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Verso 6, semeais muito e recolheis pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário num saquitel furado. Então a consequência de tudo isso, pelo fato deles não reconstruir o templo, foi a insatisfação em tudo que eles faziam, e a bênção de Deus não estava na vida deles, pelo fato deles terem abandonado a reconstrução do templo. Eles semeavam muito, colhiam pouco. Eles comiam, na hora de se alimentar, comiam e não fartava. Na hora de beber o líquido, não saciava. E na hora de vestir uma veste, não aquecia, né? Isso daqui é visto de maneira literal, irmãos. É literal. É a insatisfação em tudo que faz. Eles semeavam muito, mas não colhiam nada, quase nada, muito pouco. Na hora de se alimentar, imagina você comer e não saciar. Você beber e não. Entende? Na hora de se vestir, a mesma coisa. No período do inverno, eles colocavam roupa de lã e o negócio não aquecia, continuava tremendo. E é interessante que aqui ele já vai usar a questão do salário, né? A palavra salário vem de sal, né? Então o sal já teve mais valor do que ouro, do que prata, do que bronze. Então é aí que vem a palavra salário, né? Recebe o salário num saquitel furado. Então essas aqui são as consequências pelo fato deles não terem reconstruído o templo. Aí agora Deus vai chamar a atenção deles. Olha o que Deus vai dizer por intermédio do profeta Ageu, lá no versículo de número 7. Mais uma vez ele vai usar a palavra assim diz o Senhor dos Exércitos, né? Aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Verso 8. Subi o monte e trazei madeira, e edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Então aqui Deus está agora dando uma ordem para eles. Se vocês querem que as coisas mudem, então agora vocês terão que subir de novo no monte para cortar madeira para reconstruir o templo. Isso aqui se torna interessante, irmãos. Sabe por quê? Porque Deus não exigiu nada mais, nada menos do que madeira. Deus não pediu ouro, Deus não pediu prata, Deus não pediu bronze, Deus só pediu madeira. E por que eram usadas as madeiras como pranchões para revestir as paredes do templo? Um dos motivos é que as madeiras, elas davam sustentabilidade para as pedras, uma vez que o templo fora construído. Então essas madeiras, elas como se encaixava nas pedras e dificultava que essas pedras trabalhassem. E detalhe, as madeiras ajudavam tanto que até mesmo num terremoto que houve em Jerusalém, as casas caíram, mas o templo ficou de pé por causa das madeiras. Isso está lá em
Em Amós, capítulo 1, no capítulo 1 a Bíblia diz, no livro de Amós, que houve um terremoto nos dias de Uzias, e foi lá no Reino Sul, aliás, e teve impacto também em Jerusalém. Mas por causa disso daqui, por causa das madeiras, dava sustentabilidade para que o templo não caísse. Então Deus agora estava dizendo para o povo que eles deveriam subir para as montanhas e cortar madeira de novo, né? E recomeçar aquela obra que tinha parado já há 18 anos. Verso 9, olhaste para muito, agora o texto vai dizer um pouco mais sobre a consequência de tudo isso. Olhaste para muito, eles sonhavam, eles queriam angariar muitas coisas, mas eis que alcançastes pouco. Veja que tudo o que acontece aqui no livro de Ageu está em torno do templo. Eles não reconstruíram o templo, e tudo que eles sonhavam, tudo aquilo que eles queriam conquistar, não conquistavam, e se tornava sempre em frustração por causa disso. Olhaste para muito, mas eis que alcançaste pouco. E este pouco, quando o trouxestes para casa, eu lhe assoprei. Aí ele vai fazer uma pergunta. Por quê? Disse o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa que está deserta. Então veja que tudo é por causa do templo. Por causa da minha casa que está deserta. E cada um de vós corre o quê? Corre o quê, irmãos? A sua própria casa. Porque o povo estava simplesmente olhando para o próprio umbigo deles, né? Aí lá no verso 10, a gente vai ver qual foi a ação de Deus, uma vez mais, quanto a esta situação. Por isso, retém os céus o seu orvalho e a terra retém os seus frutos. E fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, e sobre os animais, e sobre todo o trabalho das mãos. Então, tudo o que estava acontecendo era por causa disto, porque eles não queriam ouvir a palavra, ou continuar, melhor dizendo, né, a obra do Senhor. Agora lá no versículo 12, irmãos, aqui já terminou a primeira etapa da pregação do profeta Ageu, Agora vamos ver a reação, uma vez que eles ouviram a palavra do Senhor. Lá no verso 12, agora vem a reação. O que o povo vai fazer, uma vez que agora a palavra do Senhor foi dita a Zorobabel, e Zorobabel ratificou essas palavras ao povo. Verso 12. Então ouviu Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, e todo o resto do povo, a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor, seu Deus, o tinha enviado. E temeu o povo diante do Senhor. Aí no verso 13. Então Ageu, o embaixador do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. E o Senhor levantou o espírito de Zorobabel e de Josué, o sumo sacerdote, e também o espírito do resto de todo o povo. E vieram e trabalharam na casa do Senhor dos exércitos, seu Deus. Verso 15. Olha quando vai começar esta obra. Ao 24º dia do 6º mês, no 2º ano do rei Dário. Veja que a obra começou no 6º mês, irmãos. Esse 6º mês aqui é o mês de agosto do nosso calendário. Então eles começaram, o profeta Ageu profetizou no dia 1º, está lá em Ageu capítulo 1, ele profetizou no dia 1º, Ageu capítulo 1, versículo 1, no primeiro dia do mês, e eles só começaram a obra, lá no versículo 15 do mesmo capítulo 1, ao 24º dia do 6º mês, ou seja, passaram já 23 dias. Então eles ouviram a palavra do Senhor, e aí sim eles começaram a obra depois de 23 dias no mesmo mês de agosto. Aí vocês poderiam me perguntar, mas por que eles demoraram esses 23 dias? Porque esse período aqui era tempo de colheita. No 6º mês do calendário, precisamente aqui, o que equivale ao nosso mês, que é o mês de agosto, era o tempo que eles colhiam a uva, a romã e figueira. Então era nessa data aqui, ou figo, melhor dizendo, né?
uva, romãs, né, que é da romeira, e também os figuinhos, os figos da figueira. O sumo sacerdote era Josué. Josué, só não tinha rei. O sumo sacerdote é este que eu acabei de dizer, lá no capítulo 1, versículo 1, o Josué. Lá em Esdras ele vai aparecer como Jesua, né? Aqui não há diferença. Jesua, Josué, Yeshua, Jesus, é tudo a mesma. Então seria isso. Somente isso? Mais alguma pergunta? Amém. Pode perguntar. Tem mais alguém que quer perguntar aí? Então, irmãos, a obra começou, o templo voltou a ser reconstruído por Zorobabel no ano 520, no 6º mês. Se os irmãos quiserem anotar isso daí, porque às vezes alguém pode perguntar para vocês, né? No ano 520, no 6º mês, no 24º dia desse 6º mês, que é o mês de agosto, né? Está lá no capítulo 1, versículo 15, se os irmãos quiserem anotar aí. Alguém lembra quanto tempo demorou para reconstruir o templo de Salomão? Alguém lembra? Demorou 7 anos. 7 anos e mais alguns dias. E esse segundo templo aqui, ele vai demorar um pouco menos. Então a gente vai entender o tempo que demorou, né, para reconstruir o templo. Vamos voltar lá de novo para Esdras. Esdras 6. Esdras capítulo 6, versículo 15. Se alguém puder ler, por gentileza. Então, de agosto de 520, vamos ver aqui pela data do reinado de Dario. A obra começou no 2º ano do reinado de Dario, foi terminar no 6º ano. Então, dá quantos anos? 4 anos e meio. 4 anos e meio de reconstrução. Pode perguntar. O senhor vai perguntar, pastor? Então, foi 4 anos e meio. Isso a gente consegue ver por intermédio de Ageu, capítulo 1, versículo 15, e lá em Esdras, que está a conclusão, né, irmãos? Em Esdras, capítulo 6, versículo de número 15. Quando começou e quando terminou. Então, aqui está essas duas datas, né? Por que demorou tão pouco tempo, assim, para terminar, perto, né, do templo que Salomão tinha construído? É simples, porque os fundamentos não foram arrancados totalmente do templo, né? Aquele muro das lamentações que está até hoje lá, os fundamentos dele, ainda há um resquício do primeiro templo de Salomão, entende? Então, normalmente se gasta mais tempo fazendo o fundamento de uma casa e também no acabamento, mas o fundamento também é puxado. Então, por isso que eles demoraram menos tempo aqui. Demoraram também menos tempo, porque eles não precisaram, por exemplo, o templo que Salomão construiu, além de cobrir toda a casa de madeira, ele também cobriu toda a casa de ouro, enfim, adornou toda a casa. Mas aqui não, aqui só foi madeira, então é muito mais fácil, né? Por isso que foi mais rápido para terminar. Se os irmãos analisarem, no livro do profeta Ageu, a gente vai conseguir identificar de uma maneira muito fácil o tempo que o profeta Ageu exerceu seu ministério, o tempo em que Deus o usou para profetizar para o reino de Judá. A gente estudou os outros livros proféticos, principalmente os profetas maiores. O profeta Isaías, o ministério dele, 66 livros do profeta Isaías, ele profetizou mais de 50 anos. É tempo, é uma vida. O profeta Jeremias profetizou 40 anos. O profeta Ezequiel, acho que profetizou 27 anos, se não me falha a memória. Mas o profeta Ageu, ele profetizou só
15 semanas. Então, esse foi o tempo do ministério dele. Não, não. Esse aqui é o Dario Grande, ou também considerado como o Dario II, né? Então, aquele Dario lá, o que é da época de Daniel, foi o que conquistou a Babilônia, né? Que era o Dario Medo, né? Então, esse daqui é outro Dario, ou Dario, né? Então, o tempo do ministério do profeta Ageu é muito simples, foi 15 semanas, pouco menos ali de 4 meses, entende? Foi bem pouco. Eu acho que é mais ou menos isso daí. E a gente vai conseguir identificar que ele profetizou no mês de agosto, no mês de outubro e no mês de dezembro. Acabou o ministério dele. Como que a gente vai ver isso? Lá no capítulo 2, versículo 1. Diz assim, veja que a primeira etapa da profecia do profeta Ageu foi no 6º mês. Se os irmãos quiserem anotar aí, esse 6º mês aí é o mês de agosto. Aí no 7º mês, aqui já é o mês de outubro. Então ele profetizou no mês de agosto, no mês de outubro, e a última etapa da profecia dele foi no mês de dezembro, que está lá no capítulo 2, versículo 10. Ao 24º dia do mês, no 9º mês, aqui já é o 9º mês, que equivale ao mês de dezembro, né? Então foi no mês de agosto, mês de outubro e no mês de dezembro. Como nós já olhamos aqui a visão panorâmica do capítulo 1, vamos lá para o capítulo 2. Capítulo 2, agora já se passara um tempo, no próximo mês agora, mês de outubro, o profeta Ageu, Deus vai usá-lo uma vez mais para profetizar. Capítulo 2, versículo de número 1 diz assim, no 7º mês, ao 21º do mês, se os irmãos quiserem grifar esse 21º do mês aí, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu. Então, por que demorou esse tempo, irmãos? Do 6º mês, do mês de agosto para o mês de outubro, para só depois desse tempo ele profetizar de novo? É porque o 7º mês existia uma festa, né? E que festa era esta? Alguém lembra? O 7º mês do calendário dos judeus, que tinha era a festa das cabanas, ou a festa dos tabernáculos, né? Que era aquela festa que o povo deixava suas casas, aí ia lá, arrancava um monte de raminho das árvores, né? Da oliveira, dos salgueiros, que os ramos eram grandes, né? E eles faziam cabanas e ficavam ali dias fazendo festa ali, simplesmente para eles recapitular de que um dia eles foram seminômades, né? E andaram 40 anos no meio do deserto e moraram em cabanas. Então, nesse período da festa, era normal que eles tinham que descansar, né? Então, a festa era um tempo que eles se separavam, simplesmente, e não necessitava trabalhar. Então, por isso que demorou, com certeza, a gente consegue compreender que no capítulo 2, versículo 1, somente no 21º mês, no 21º do mês, que no caso aqui é o 7º mês, que o profeta Ageu recapitula ou começa de novo a profetizar. Porque aqui já tinha acabado as festas das cabanas, dos tabernáculos, e assim daí ele volta a profetizar para que o povo voltasse de novo para a obra, para a reconstrução do templo. Então vamos ver agora a segunda etapa da profecia de Ageu, que fora no mês de outubro. Lá no capítulo 2 diz assim, fala agora a Zorobabel, isso aqui é Deus usando o profeta Ageu, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, e ao resto do povo. Veja que agora Deus não fala só a liderança, agora Deus fala também com o povo, dizendo, no verso 3, quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora, não é esta como nada em vossos olhos, comparada como aquela? Então, olha que interessante, irmãos, esse verso 3 aqui. O que tinha acontecido? Os velhinhos, os bem velhinhos como Ageu, estavam desmotivados.
Então, eles que eram os das cãs brancas, os anciãos, que tinham que dar injeção de ânimo no povo, estavam desmotivados. Por que eles estavam desmotivados? O próprio verso 3 vai dizer. O verso 3 vai dizer que eles viram a primeira casa. Eles viram o primeiro templo construído por Salomão. Então, eles foram vendo aquele templo construído por Zorobabel ser levantado, e eles ficaram desanimados e pensaram, esse templo aí tem nada a ver com o templo que Salomão construiu. Cadê o ouro? Cadê a prata? A gente não tem matéria-prima, nós não temos minério para construir essa casa. Para a gente entender isso, vamos ler lá 1 Reis 6, 21, capítulo 6, versículo 21 até o versículo 28. Vamos ler lá, para a gente entender quanto a este primeiro templo que fora construído por Salomão, né? Olha a pujança, o fulgor, a beleza do primeiro templo construído por Salomão. Lá no capítulo 6, versículo 21, diz assim, ó, e cobriu Salomão a casa por dentro de ouro puro. Ô irmão, este ouro aqui era chapas de ouro que dava aproximadamente entre 10 a 12 centímetros de grossura. Imagina, cobrir toda uma casa de ouro. E cobriu Salomão a casa por dentro de ouro puro e com cadeias de ouro, pôs um véu diante do oráculo e cobriu com ouro puro. Verso 22. Assim toda a casa cobriu de ouro puro, até acabar toda a casa, também todo o altar que estava diante do oráculo cobriu de ouro puro. E no oráculo fez 2 querubins de madeira de oliveira, cada um da sua altura de 10 côvados, que dá 4,5 de altura, né? E a sua asa de uma asa de um querubim era de 5 côvados, quase 2,5 metros. E a outra asa do querubim de outros 5 côvados. 10 côvados havia desde a extremidade de uma das asas até a extremidade da outra das suas asas. Assim era também de 10 côvados o ouro do querubim. Ambos os querubins eram de uma maneira medida e de um mesmo talhe. A altura de um querubim, de 10 côvados, assim a de outro querubim. E pôs estes querubins no meio da casa de dentro, e os querubins estendiam as asas, de maneira que a asa, uma tocava na parede, a outra também tocava na outra parede. E cobriu de ouro os querubins. Verso 29, e todas as paredes da casa ao redor lavrou-os de esculturas de entalhes de querubins, de palmas abertos por dentro e por fora. Verso 30, também cobriu de ouro o soalho da casa. Salomão foi tão doido, irmãos, que ele não quis cobrir só as paredes, não. Ele falou, vou fazer até o soalho da casa de ouro. Então, até o soalho da casa era de ouro puro, por dentro e por fora. Até o pátio do templo, ao invés de ele colocar lá um mármore, né, que é bonito, ele falou, não, eu quero que cubra também todo o pátio com ouro puro. Então, lá no capítulo de número 2, no versículo de número 3 de Ageu, é por isso que os anciãos aí estavam desanimados. Oi, meu mano. Bem, na verdade, Deus tinha dito que tinha que fazer de prata, mas ele foi além, né? Foi ele mesmo. Ele foi além. Ele falou, já que é para fazer... Por que ele não fez de prata? Porque tinha tanta prata em Judá que a Bíblia diz que era considerado como pedras na beira da estrada. Sabe quando a gente está andando assim, ó, e vê aquelas pedras, às vezes, que fica jogado ou fica no jardim? Então era como naquela época. Prata naquela época não tinha valor. Não tinha condição. E porque Deus também não queria, né? Sabe por que Deus não queria que o segundo templo fosse com essa beleza como foi o primeiro? Porque Deus sabe que as pessoas são tendenciosas a idolatrar. E não existe idolatria somente às pessoas ou esculturas, mas existe também a templolatria, né? Está lá em Jeremias capítulo 7, que isso acontecia por causa do primeiro templo. O povo ia para o templo não por causa do Deus do templo, mas por causa do templo, por causa da beleza do templo. Então eles subiam, está lá em Jeremias 7, esse mesmo templo.
Eles subiam para o templo, batendo no peito e dizendo, templo do Senhor. Tipo, uma das 7 maravilhas da época era o templo de Salomão. Nunca houve um templo como aquele. Pra você ter ideia, só no Santo dos Santos foi gasto mais de 20 toneladas de ouro. Só no Santo dos Santos. Então esse templo que tem aí de São Paulo, esquece. Eu falo templo de Salomão, que de lá não paga nem o pátio, nem a entradinha do templo de Salomão. Entendeu, meu mano? Deu para entender mais ou menos? Tem mais alguma pergunta? Pode perguntar. Então é por causa disso, por isso que Deus não queria mesmo. Deus falou, eu não quero esse templo aí, porque Deus poderia fazer. E a gente vai entender isso agora. Foi até bacana você falar isso. Olha o que a Bíblia diz. Então aqui Deus está mostrando para aqueles anciãos que estavam desanimados, porque estavam olhando, irmão, imagine, um barracão sendo levantado, só de madeira e pedra. É até engraçado isso daqui. Os caras olhando e falando, nossa, isso não tem nada a ver com o templo lá. Eu vi o templo. Eu vi o primeiro templo. O primeiro templo ficava no Alto Monte Moriá, então a entrada do templo tinha 2 colunas chamadas de Jaquim e Boaz, eram colunas enormes, feito de bronze polido, irmãos. E aquilo quando batia o sol, porque a porta do templo ficava para o lado do Oriente. Então quando batia o sol, refletia o brilho daquele bronze. Flávio Joséfo vai dizer que era impossível você olhar para o templo ao meio-dia, porque o brilho que refletia do sol batendo naquelas colunas, aquilo queimava nos olhos de tão brilhoso que era o templo. Então aqui é só madeira. Então, os velhinhos lá estavam tudo desanimados. Aí olha o que Deus vai dizer para eles. Lá no versículo de número 4. Ora, pois, esforça-te, Zorobabel. Capítulo 2, versículo 4. Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor. Esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote. Foi o que o irmão Amarildo perguntou. Ele era o sumo sacerdote. Esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco. O negócio é assim, se a gente nos esforçar, Deus vai junto, irmão. O negócio acontece. É ou não é? Então, o que Deus disse para o primeiro Josué, lá no livro de Josué, agora Ele está dizendo aqui para o Josué, que era sumo sacerdote, esforça-te. Esforça-te porque eu vou ajudar vocês a reconstruir este templo. Aí no versículo 5, segundo a palavra que concertei convosco, quando saístes do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós, não temais. Isso aqui Deus está fazendo o povo lembrar do Êxodo. Então todas as vezes que o povo de Israel se perdia ou ficava desanimado, o que Deus fazia? Deus fazia com que eles lembrassem dos milagres que Ele fez no deserto. Existem manifestações de milagres no Antigo Testamento que aconteceu mais do que tinha acontecido no deserto? Não. Então, todas as vezes, Deus fazia o povo lembrar lá do deserto, porque nada melhor, irmãos, quando nós estamos desanimados, nós lembrarmos de quem é o nosso Deus. Então, por que aqui no capítulo de número 2, versículo de número 5, o profeta Ageu está relembrando essa travessia, né? O êxodo, né? Porque o Espírito do Senhor estava no meio deles e é por isso que ali acontecia muitos milagres. Maná descia na terra, no deserto. Agora imagine, a Bíblia diz que descia o maná, e o maná descia, e antes do maná cair na areia, Deus mandava orvalho no deserto. Nunca teve isso, irmãos. Nunca aconteceu de ter orvalho no deserto. Então, Deus especificamente molhava a areia do deserto e aquilo ia se tornando um tapetinho, aí depois caiu o maná, para que o povo não comesse o maná misturado com areia. Outro milagre, Deus fez, a Bíblia diz que Deus fez brotar litros e mais litros de águas de uma rocha, ao qual Paulo no Novo Testamento vai dizer que essa rocha era o próprio Cristo. É interessante, né? O povo ia andando e a rocha... E lá no Salmo 78, a Bíblia diz que dessa rocha estourava ribeiros de água.
Agora imagine, irmão, para matar a sede de 2 milhões, de quase 2 milhões de curitibanos, olha a quantidade de água que é necessário diariamente. É mais ou menos o que Deus fazia lá no deserto. Era todo dia, porque era aproximadamente quase 2 milhões de pessoas, então imagine a quantidade de água diariamente que tinha que sair daquela pedra, né, para que o povo bebesse. Então são milagres extraordinários. Deus estava fazendo com que o povo lembrasse. Então quando você ficar meio desanimado, irmão, ficar meio borocochô, desanimado, sim, eu vou te dar uma ideia. Leia Isaías 40, se você quiser até anota aí. Isaías 40, Jó 38, leia esses 2 livros, que eu duvido que se você vai terminar esses livros desanimado. Você vai ficar de boca aberta. Falar, esse é Deus de verdade. Jó 38. Então, lá no versículo de número 8, do capítulo de número 2, Jesus, quase 9 horas já. Olha o que Deus vai dizer. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. No verso 7, vamos voltar um pouquinho. E farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Vocês não têm que se preocupar com o ouro e com a prata. Porque todo o ouro e toda a prata que existe no globo terrestre é tudo meu. É tudo meu. O propósito, é isso que Deus estava dizendo, o meu propósito é que o ouro não vá para Jerusalém. Eu não quero que vá. Porque eu sei que vocês vão usar o ouro para reconstruir o templo com ouro, com a beleza, como fora construído o primeiro templo lá na época de Salomão. E aqui está a maior prova de que é Deus que enriquece uma nação. É Deus, irmãos. O que Deus está dizendo aqui por intermédio de Ageu é que a mesma quantidade de ouro que ele colocou uma vez que ele criou o planeta Terra, e também a mesma quantidade de prata que ele colocou no planeta Terra a mesma quantidade que existe hoje. Por mais que as pessoas escondam, dele ninguém esconde. E o ouro que vai trocando de mão em mão, entende? Esse ouro tem um dono. Só muda de mão, seres humanos, mas esse ouro tem um dono. E quem é o dono? É o próprio Deus. Então Deus estava confortando o povo, dizendo, é eu que não quero dar o ouro e a prata para vocês, porque eu sei que vocês vão usar de maneira errônea agora. E assim a gente também entende, irmão, se Deus quiser fazer de uma nação uma grande potência, Ele faz. Quem impedirá? Quem pode dizer que daqui 10, 15 anos o Brasil não se torna uma grande potência? Porque Deus, Ele é terrível. Deus pegou um povo que era descendente de pastores e fez dela uma nação extraordinária. Então a gente pode experimentar uma grande prosperidade aqui no Brasil, que vocês nem imaginam, irmãos. Amém? Em Jerusalém? Esse desejado das nações, esse tremer, esse abalar aí, pode ser também visto no âmbito literal, mas aqui está falando sobre o impacto que Deus causa nas nações, né? Então Deus estava dizendo que Ele iria trazer impacto, porque uma vez que
veio o império dos Medos e os Persas, posteriormente ele caiu, veio Herodes o Grande. Herodes o Grande, que foi uma das mentes mais pensantes do mundo, né? E posteriormente, uma vez que a Grécia caiu, veio Roma. Então, aqui o texto está dizendo, é claro que o irmão acabou de falar algo interessante, que a profecia ela se cumpre no tempo deles, mas a profecia ela vai também na plenitude. E a plenitude é o próprio Cristo, né? Então, tudo para Cristo. Tudo para Cristo, entende? É por isso que até esses dias eu vi um menino. Alguém aqui tem a Bíblia Dake? Tem aí? Alguém tem a Dake aí ou não? Não tem, né? Esses dias dele. Acho que foi terça-feira, fui segunda. Foi esses dias que fui ensinar numa igreja aí. A Dake é um grande problema por causa disso. Não a Bíblia em si, mas o comentário embaixo. Por isso que eu falo para os irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado com a epígrafe. A epígrafe. Acho que todo mundo que sabe o que é epígrafe, né? Epígrafe é isso daqui, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui é epígrafe. Isso aqui não é Bíblia. Isso aqui é coisa de quem escreveu. Então, isso daqui é epígrafe. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a epígrafe, porque ela é tendenciosa, e também o comentário lá de baixo, lá. Porque lá também não é bíblico, dali é a concepção de quem está escrevendo a versão da Bíblia, a tradução. E a Dake, ela tem um grande problema por causa disso, porque ela literaliza tudo. Tudo é literal, e não tem como. A Bíblia, você interpreta ela de várias maneiras, entende? Então, nesse caso aqui, em partes literal, mas em partes também está sendo visto como o abalar das nações, né? Deus iria abalar as nações a partir do ano 520, até chegar ao desejado das nações, que é o Senhor Jesus Cristo. Tá bom, meu pastor? Amém? Então vamos ler lá, aproveitando já. Lá no capítulo 2, versículo 9, diz assim, ó: e a glória desta última casa será maior do que a primeira. Diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar daria paz, diz o Senhor dos exércitos. Então, essa glória da última casa foi até interessante, porque veio a calhar numa hora bacana, o comentário do pastor Ortiz, que essa profecia aqui, ela se cumpriu na época da inauguração do templo, mas a plenitude da profecia, ela se cumpre em Cristo. Por quê? Porque posteriormente esse templo aqui, ele vai ser reinaugurado. E quem é que vai refazer esse templo? Herodes o Grande, o Idumeu, né? Que era o descendente lá de Esaú, o Edomita. Então ele vai reconstruir o templo e as madeiras ali do Santo dos Santos ele vai colocar no lugar, um dos compartimentos desse grande templo. E que foi o lugar onde Jesus foi levado para ser apresentado. Então lá se cumpre a profecia que a glória da última casa é o próprio Cristo. Vamos ler alguns textos. Mateus 13:1. Mateus 13:1. Evangelho. Mateus não, irmãos, desculpe. Marcos, capítulo 13, versículo 1. Diz assim: e saindo ele do templo, esse ele aqui é o Cristo, né? Disse-lhe um dos seus discípulos. Olha que interessante isso, irmãos. Jesus está saindo do templo e as pessoas não sabem que ele é a glória maior do templo, porque a glória está escondida num corpinho que não tem aparência, mas é a glória da última casa. Vamos ler lá de novo, Mateus 12:6. Mateus 12:6. Se alguém puder ler, eu gosto demais desse texto aqui. Olha o que o texto diz aqui. Isso aqui é Jesus dizendo: pois eu vos digo que está aqui. Quem é o quê? Então a profecia lá de Ageu se cumpre aqui. Mas a plenitude da profecia vai se cumprir em nós.
Vamos ler lá João capítulo 1. João capítulo 1. Eita. João capítulo 1. Esse versículo eu esqueci de marcar, mas já acho. A glória do unigênito. Lá no versículo 14. Diz assim, ó, e o verbo se fez carne e habitou em nós, ou habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O que a gente aprende com isso? Quanto mais simples é o templo, mais se manifesta a glória. O templo de Salomão manifestou a glória? Sim. Depois veio o templo de Zorobabel, a glória foi maior. O templo de Herodes foi maior. Mas maior do que todas foi em nós, está sendo em nós, que é a glória do Cristo que tabernaculou em nós. Então hoje, irmãos, isso daqui, ó, paredes, é só para a gente se reunir e cultuar. Porque o templo somos nós, entende? Isso você vai ver várias vezes no Novo Testamento. Amém? Alguma pergunta, irmãos? Já para a gente ir para a última data aqui do livro do profeta Ageu. Mas a idolatria com relação ao templo de Deus continuava, apesar de ser Sim, ó. É o é o pra, é que na época de Jesus, o sacerdote já estava corrompido já, né? Então quem escolhia o sacerdote era o próprio César, entende? É só vocês verem lá no Novo Testamento, eles vendiam o sacrifício no pátio do templo, sendo que tinha que trazer de casa o cordeirinho. Então se tornou, eles banalizaram o templo, a ponto da Bíblia nos dizer que até João Batista, que era descendente de um sacerdote, ele abriu mão porque ele sabia que os sacerdotes eram corruptos, né? E ele foi para o deserto e se tornou um essênio, né? Um comedor de gafanhoto e bebia mel silvestre e vivia com os descendentes da tribo de Levi que abriram mão do sacerdócio, né? Então, o templo construído por Herodes era um templo corrompido já, né? Era um sistema corrompido. Então, se Salomão gastou muito ouro, o rei Herodes também gastou. O Flávio José vai dizer que ele fez o teto de ouro, a parte de fora, a telha, entende? E ele colocou um monte de ponta de ouro para que os pombos não defecassem no teto do templo. Então, esse daí também foi outro que gastou muito ouro, mas Deus já tinha dito que não queria, né? Então vamos lá, irmãos, para Ageu capítulo 2, versículo 10, que é a última etapa aqui da profecia do profeta Ageu. Então, ele profetizou no mês sexto, mês de agosto, está lá no capítulo 1, versículo 1. No capítulo 2, versículo 1, no 10º mês, né? Ou melhor, no mês de outubro. E agora, no capítulo 2, versículo 10, vem o 9º mês, que equivale ao mês de dezembro. Então, aqui começa a última etapa da profecia no 10º mês. Ou, desculpe, no 9º mês, que equivale ao mês de dezembro. Então, vamos ver aqui a última profecia do profeta Ageu, né? Diz assim, ao 24º dia do mês 9º, no 2º ano de Dário, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, pergunta agora aos sacerdotes. Veja que agora a profecia não está relacionada ao templo, porque já tinham começado a limpar. Imagine, ficou anos e anos lá, então eles tiraram toda a sujeira, todo entulho, para recomeçar a obra. Agora a profecia é diretamente para o povo, e ele vai usar aqui a questão da lei dos sacerdotes. Lá no versículo 12, ele diz assim, ó o que ele vai perguntar para os sacerdotes.
Se alguém leva a carne santa na aba da sua veste, e com sua aba tocar no pão, ou no guisado, no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará este santificado? Aí os sacerdotes vão responder. E os sacerdotes respondendo diziam, não. Verso 13. E disse Ageu, se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato com o homem morto, tocar em alguma destas coisas, ficará isso imundo? E os sacerdotes respondendo diziam, ficará imunda. Aí agora ele vai usar essa situação para profetizar no verso 14. Então respondeu Ageu e disse, assim é este povo, e assim é esta nação diante do meu rosto. Disse o Senhor, e assim é toda a obra das suas mãos, e tudo o que ali oferecem imundo é. Mas quem é esse povo aqui? Deus aqui está falando dos samaritanos, irmãos. Dos samaritanos. Por que Deus está usando aqui a figura dos sacerdotes em uma situação do ritual ali do templo? Veja que ele vai usar duas figuras, duas situações que aconteciam no templo. A primeira, lá no verso 12, ele diz, se um sacerdote... Isso daqui é oferta mexida, está lá em Números capítulos... Vamos ler lá? Números capítulo 6, versículo 20. Para a gente já concluir. Número 6, capítulo 20. Isso aqui é o que acontecia após a purificação de um nazireu. Então, quando a gente lê lá a passagem de Sansão, Sansão teve a oportunidade de voltar uma vez que ele tocou naquele cadáver imundo, né? Mas tinha que ser muito humilde para fazer isso. Por quê? Porque o nazireu, quando ele tocava em algo imundo, o que ele tinha que fazer? Ele ia até o sacerdote pegava uma navalha, raspava todo o cabelo dele, deixava carequinha, queimava aquele cabelo que estava imundo e ali começava de novo o nazireado. Sansão não quis fazer isso. Mas vamos voltar aqui para Ageu. Ageu capítulo 6, versículo 21 diz assim, ó, esta é a lei do nazireu que fizer voto da sua... Não, desculpe, versículo 20. E o sacerdote os moverá em oferta de movimento perante o Senhor, isto é, santo para o sacerdote, juntamente com o peito da oferta de movimento e com a espada da oferta assada, e depois o nazireu pode beber vinho. Então, o versículo 12 lá do livro de Ageu, o profeta Ageu ele está usando uma situação que acontecia na purificação do nazireu. O que eles faziam? Todo sacerdote ele tinha direito a 3 partes do sacrifício. O peito do animal, a espada direita, né, que é como é que é? A perna do animal, né, a coxa, e o couro. Então, essas 3 partes eram dele. Então, o que ele fazia? Enquanto ele estava ali trabalhando em prol do altar, às vezes ele arrancava o peito do animal e amarrava na aba da veste, enquanto ia trabalhando. Aí depois ele tirava e comia essa oferta. Então, o profeta Ageu aqui, no capítulo 2, versículo 12, ele está dizendo, a pergunta dele é muito simples, ele diz assim, ó, se este alimento que está na aba da veste tocar em qualquer elemento do templo, santificará o alimento, mesmo esse alimento sendo santificado? Aí o sacerdote vai responder, não. Aí agora, lá no versículo 13, se os irmãos quiserem acompanhar em Êxodo capítulo de número 13, capítulo 2, versículo 13, agora ele vai usar outra situação, ele vai dizer assim, ó, e se um sacerdote ou qualquer outra pessoa tocar num cadáver imundo, e este entrar no templo e for tocando nas coisas sagradas, essa imundície que lhe deixou imundo pode também fazer com que as outras coisas do templo se tornem imundo também? Aí os sacerdotes respondem dizendo, sim. Então daí ele profetiza. O que o profeta aqui, Ageu, está dizendo com isso? Que os samaritanos é como se fosse um cadáver imundo. É isso que ele está querendo dizer. Porque o que estava acontecendo aqui, irmãos? Os levitas, eles já estavam casando com as filhas dos samaritanos. Então, por isso que o profeta Ageu está dizendo, ó, não case, porque se vocês tocarem ou viverem com eles, vocês vão ser imundo como tocar num cadáver imundo. Então, daí, tudo que vocês fizerem no templo não será aceito, porque antes de eu receber a oferta de vocês,
eu primeiro tenho que receber vocês. Então é isso. Deu para entender? Deu ou não deu? Então vamos voltar lá. Então isso aqui se torna interessante, sabe por quê, irmãos? Porque Deus não aceita a oferta, a não ser que Ele nos receba primeiro. Então Deus não aceita a oferta de gente, por exemplo, dinheiro de tráfico, de pessoas que vivem numa vida à la vontade. Deus não aceita. Porque antes de Deus receber qualquer coisa das nossas mãos, Ele quer nos receber. É só vocês verem lá a passagem de Caim. O problema não era a oferta de Caim, o problema era o próprio Caim. Deus não recebeu a oferta de Caim por causa de Caim. Não foi por causa da oferta, foi por causa de Caim. Então Deus reprovou a atitude de Caim, o caráter de Caim. Ele foi para o altar e Deus já não tinha recebido porque ele tinha má índole. Então qualquer oferta não deve ser dada por pessoas que ainda não se doou inteiramente no altar do Senhor. Então por isso que a igreja tem que atentar para isso, porque senão vai acabar trazendo maldição para si mesmo, né? A última etapa, e agora eu concluo, irmãos, lá no versículo 15, nós vamos entender aqui, versículo 16, aliás, para a gente concluir. Vamos começar no 15. Agora, pois, aplicai o vosso coração a isso, desde este dia em diante, antes de pôr de pedra sobre pedra no templo do Senhor. Verso 16. Depois daquele tempo, veio alguém a um monte de 20 medidas, e havia somente 10. Vindo ao lugar para praticar 50, havia somente 20. Feri-vos com queimadura e com ferrugem, com saraiva, e toda a obra das vossas mãos, e não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor dos Exércitos. Isso aqui é a ação de Deus. Então isso aqui é o que estava acontecendo antes de construir o templo. Antes deles levantarem o templo, olha o que acontecia. Na hora de colher, lá no versículo 16, a Bíblia diz que de 20 medidas, eles só colhiam a metade, 50%. E do lagar, no lagar aqui é o suco, né? O suco da uva, o vinho, na hora deles ter o lucro dessa uva que foi esmagada, o texto diz assim, ó, vindo ao lagar para tirar 50, havia somente 20. Então era 60% de prejuízo. Tudo por causa dessa situação deles não terem reconstruído o templo. Verso 17, porque o próprio Deus tinha ferido eles e tinha derramado saraiva sobre eles, né? Agora, olha como a situação mudou, lá no versículo 18, uma vez que eles começaram a reconstruir o templo. Ponde vós, e eu vos rogo, desde em dia em diante, desde o 24º dia do mês 9, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, ponde o vosso coração nestas coisas. Verso 19, aí ele vai fazer uma pergunta. Há ainda semente no celeiro? Nem a videira, nem a figueira, nem a romeira, nem a oliveira têm dado os seus frutos, mas desde este dia vos abençoarei, diz o Senhor. O que o profeta Ageu está dizendo? Lá atrás vocês estavam tendo prejuízo porque não tinha construído o templo, mas agora eu tenho tanta certeza que a colheita será extraordinária, uma vez que vocês construíram o templo, é que antes de nascer o fruto, eu já sei que a plantação vai ser 30, 1 por 30, 1 por 60, e superlativo 1 por 100. Será extraordinário. Amém? Alguma pergunta, irmãos? Nenhuma? Tem certeza? Os irmãos perceberam que logo depois que o povo voltou da Babilônia, já não tinha mais a arca? Então, o que tinha então no Santo dos Santos? Sabe o que tinha? Uma rocha chamada de rocha de Meribá. Então, lá no Novo Testamento, quando o véu se rasgou, ali não é para mostrar a glória de Deus. É uma das interpretações, uma exegese mais errada quanto a essa passagem que o véu se rasgou. O véu se rasgou ali do templo de Herodes só para mostrar a hipocrisia dos sacerdotes. Por quê? Porque não tinha mais a arca lá dentro. O que tinha? Tinha uma rocha de Meribá. Então, quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, o povo, uau, a glória está lá dentro, mas não estava mais. Então, a glória agora fora substituída por
ou melhor, a arca, né, fora substituído pela glória do Senhor. Alguma pergunta, irmãos? Nenhuma? Então nós vamos terminar. Alguém perguntar? Uma pergunta, Igor? Pergunta, pastor Ortiz. Hã? Final do quê? Zorobabel? Zorobabel. Aí é o Cristo. É porque Ageu tinha uma... Ageu, ele profetizou achando que Zorobabel ia ser o restaurador, né, de Israel, né? Mas ele morreu. Ou melhor, Ageu profetizou para Zorobabel. Mas Ageu acabou morrendo, né? E Zorobabel também morreu posteriormente. Então esse Zorobabel aí é símbolo de Cristo, que veio como um anel, né, para chancelar e assinar e dar liberdade para os israelitas, para os judeus. Está lá essa última etapa do livro, né? Então nós vamos tirar uma oferta, irmãos, em prol da escola. E nós já vamos terminar. Deixa eu sentar aqui. Pode fazer um louvor, mano. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece